Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje uma palavra linda, né? Uma mensagem tremenda, uma passagem linda. E dentro desta palavra eu quero relatar uma experiência linda que eu vivi, glória a Deus, e que nos traz uma lição de que onde quer que nós possamos estar, não importa o lugar, não importa a circunstância, lá o Senhor quer nos usar como mensageiro da sua palavra, como mensageiro da bondade e da misericórdia do Senhor, que Ele quer alcançar a todo ser humano em toda a face da terra. Amém? E essa passagem está lá no livro de 2 Reis, capítulo 3. Glória a Deus, eu quero ler juntamente com você. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Glória a Deus. Irmãos, palavra linda, né? É uma palavra que conta a história de um chefe do exército, né? Aleluia. Em que a palavra diz que ele era um homem valoroso, né? Um homem temente, um homem de muito prestígio diante do seu exército, capitão, né? E ali ele comandava, ele, né, sempre era vitorioso na batalha. E a palavra diz, mas porém, né? Porém, ele era um leproso. Ele tinha uma enfermidade chamada de lepra, né? Uma enfermidade que toma conta de todo o corpo, de toda a pele. E ali na época não tinha cura. E a palavra vai nos dizer que eles saem com seu exército, né, daquele lugar e leva cativo uma moça, uma menina de Israel, uma menina que servia a Deus, que temia a Deus, que estava na presença de Deus, né? Aleluia. E ela vai juntamente ali com eles, aleluia, para ser uma serva da sua senhora. E a palavra vai dizer que passando os dias, passando os tempos, passando algum tempo, né, essa menina percebe que aquele homem tão respeitado, aquele homem que todos temem, aquele homem que tem um grande respeito diante de todos, diante do povo, ela descobre que aquele homem é leproso. Ela descobre que debaixo de tudo aquilo que aquele homem aparentava, né, ele era enfermo. Ele tinha algo em sua vida que o deixava triste, que o deprimia. Ele era um homem enfermo, ele era um homem doente, né? E quando aquela menina, ela recebe aquela notícia, né, que ela fica sabendo, ciente daquela situação, o que acontece? No mesmo momento, ela entende que, se esse homem estivesse, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, se ele conhecesse o homem de Deus, se ele conhecesse que na casa de Deus há milagre, há restauração, há transformação, há libertação, se ele soubesse que o Deus de Israel, ele cura, que o Deus de Israel faz milagre, que o Deus de Israel opera maravilhas, se ele conhecesse esse Deus, né? E aqueles que têm, né, meus irmãos, que vivem na presença de Deus, o Senhor sempre dá uma estratégia, o Senhor sempre dá um jeito de, né, de estar na hora certa, no momento certo. E aquela menina, inspirada pelo Senhor, inspirada por Deus, ela disse, eu vou falar com eles, eu vou falar e vou dizer a eles que sim, que isso aqui não é tudo, que isso aqui não é, né, o fim, que não está determinado uma sentença de morte para o meu Senhor, não, mas que há uma saída. Ele precisa saber que há profeta em Israel. E a palavra vai nos dizer, aleluia, que ela numa oportunidade não perde tempo e diz à sua senhora, olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aquela mulher, né, nunca tinha ouvido tais palavras. Naquele momento ela sente que há uma, nem que fosse pequena esperança, ela sente que tem uma esperança. E mais de que depressa ela vai até seu esposo, né, e diz a ele o que a menina disse.
e ele percebe que há uma esperança, né? E ali ele vai, envia uma carta ao rei. O rei fica indignado porque ele diz que, será que ele pensa que eu sou Deus, que posso curar, que posso fazer alguma coisa por ele? Não, o rei fica indignado, rasga suas vestes, e isso chega ao conhecimento do profeta, e o profeta diz, manda mensagem a ele, né, manda mensageiros, e manda dizer àquele chefe de exército, diz a ele, diz àquele homem, que ele vem até mim, que ele vai conhecer que há profeta em Israel. Oh, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, né, se você ler aqui todo o capítulo, né, que a gente aqui está meditando, o livro de 2 Reis, capítulo 5, em diante você vai ler toda essa história, que ele vai até lá, né, por um momento ele fica questionando, as águas daqui são sujas, de lá são limpas, mas aí ele resolve obedecer e desce as águas 7 vezes, como o profeta disse, e ele fica purificado, ele fica limpo, ele fica como a pele de um neném, né, recém-nascido. E ali, meus irmãos, ele reconhece, né, até então, ele era um homem que, se você vai ler aqui, você vai ver que ele era um homem que se prostrava diante de deuses estranhos, né, por não conhecer o verdadeiro Deus de Israel, né, por não conhecer o verdadeiro Deus sobre toda as nossas vidas, sobre cada um de nós, né. Então, até então ele se dobrava diante desses deuses, né, porque ele não tinha o conhecimento, mas a partir do momento que ele teve essa experiência tão linda, tão marcante, tão, né, ele pega, entende, compreende que a partir dali ele deve adorar esse Deus, servir a esse Deus, e ele diz, não, a partir de hoje eu vou adorar esse Deus, eu vou servir a este Deus, eu vou estar na presença desse Deus, porque verdadeiramente eu tive um encontro, uma experiência com o Senhor. E é muito lindo, meus irmãos, que quando o homem e a mulher, ele consegue se colocar na presença de Deus dessa forma, ele consegue ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, e dar uma oportunidade para o Senhor fazer algo, o Senhor faz, né? Quando o homem se humilha, quando o homem ali, ele se inclina a ouvir a voz de Deus, o Senhor faz coisas grandes, né? Muitas vezes coisas tremendas, muitas vezes coisas que o médico não pode fazer, o que a medicina não pode fazer, né? O que o dinheiro não pode comprar, né? O que bens, o que direitos, autoridades não pode fazer, o Senhor chega e faz, para mostrar para aquele que é grande ou para aquele que é pequeno, que existe um Deus poderoso que muda a história, muda a circunstância e muda a sentença de morte. Eita, aleluia! Ele muda, meus irmãos, porque ele é fiel, ele é fiel. E muitas vezes, na minha e na tua vida, quem sabe, como eu, né, já tive a oportunidade de entrar em vários lugares, trabalhar em vários lugares, em várias empresas, desde moça trabalhando. Quem sabe você também tem essas experiências, tem tido essas experiências, e eu tive uma experiência nesse sentido, né, de trabalhar em vários lugares, e lá o Senhor, né, usar a nossa vida como um testemunho, concedendo uma palavra a alguém que estava precisando, necessitado, ou passando por alguma situação adversa da vida, né? E quando nós estamos fora do prumo, fora da presença, fora da posição, nós sofremos muito, né? Sem a misericórdia de Deus. E eu fui trabalhar num lugar, né? Onde eu conheci uma pessoa que também trabalhava comigo, mais ou menos a mesma função, né? Não era os chefes, não eram os patrões, não, mas sim uma pessoa que trabalhava comigo. E quando eu entrei para trabalhar naquele lugar, eu senti que aquela pessoa, ela era muito oprimida. Ela era uma pessoa assim muito... que eu via que estava passando, o Senhor testificava assim, ele estava passando um momento muito difícil na sua vida, em todas as áreas. Na área do casamento, da família, na área financeira, né? E na área espiritual. E ali, ao passar dos dias, ao passar dos tempos, nós fizemos uma amizade,
E ali nós fomos compartilhando, né, a vida, compartilhando, eu fui compartilhando a minha fé, fui compartilhando o que o Senhor já tinha feito na minha vida, o que estava fazendo, eu fui compartilhando a palavra que eu ouvia, né, nos cultos, o que o Senhor tinha falado, o que o Senhor tinha feito, né, as curas, os milagres. Eu fui compartilhando essas coisas grandes que Deus faz na nossa vida, né, as experiências, a minha conversão. Então foi algo assim que a gente foi convivendo e nós fomos compartilhando, né? E quanto mais a gente conversava e a gente ali compartilhava alguns momentos, eu via quão profundo o abismo que aquela vida estava, né? Quão profundo o abismo que aquela alma se encontrava. E ela já se encontrava indo em uma determinada igreja, já se encontrava servindo a Deus, né? Até eu disse a ela, você vai na minha igreja que eu vou na sua igreja, né? E aí a gente assim compartilhou. Eu fui na igreja dela, né, no culto, e depois, passado uns tempos, ela foi na minha igreja. E depois que nós fomos compartilhando assim, sabe? Ela foi ouvindo, ela foi vendo, ela foi experimentando das misericórdias de Deus, vendo o que Deus tinha feito em minha vida. E ali nós fomos, né, conversando. E eu disse a ela muitas coisas eu disse duramente a ela dentro da palavra, né? Eu falei, não é assim, não é desta maneira você não vai ver o resultado, né? Desta maneira você não vai ver que o Senhor pode fazer algo, mas não é este caminho, né? E ali eu fui relatando a ela como dentro da palavra do Senhor tinha que ser, como dentro da palavra o Senhor ia ter liberdade de trabalhar na vida dela, né? E ali o Senhor foi fazendo, meus irmãos, foi uma batalha. E nós começamos a orar, e nós começamos ali colocar toda aquela situação nas mãos de Deus, e nós começamos a orar muito, e o Senhor foi trabalhando, e ela foi indo para os cultos, ela foi ouvindo, ela foi aprendendo, e eu fui testemunhando, o Senhor foi trabalhando, o Espírito de Deus entrou naquela ocasião, naquela situação toda, e foi ali mudando a história daquela mulher, foi mudando a história dela, todos os âmbitos da vida dela, no espiritual, na saúde, no casamento. O Senhor foi transformando, né? E passado um tempo ali, eu já via mudança. Eu comecei a ver coisas que né, a gente ora, a gente fala, mas ali quando você começa a contemplar com seus próprios olhos e sentir na alma que verdadeiramente aquilo está vindo, né? É algo genuíno, isso é muito maravilhoso, né? Então eu comecei a contemplar o que o Senhor estava fazendo naquela vida, e foi coisa tremenda mesmo, foi coisa maravilhosa, foi uma experiência assim que nunca mais eu vou esquecer, né? E passado um tempo, para resumir, para o vídeo não ficar tão grande, passado um tempo, eu saí primeiro daquele lugar, passado mais um tempo ela saiu também, e depois nós nos encontramos, né, nessa idas e vindas da vida, nós nos encontramos, e aí ela pôde testemunhar que ela estava servindo a Deus de verdade, e ali eu podia ver uma mudança completa, né? Ela tinha a sua vida, a sua família, já estava tudo diferente, já estava, né, abençoados, estavam batalhando, mas já tinha grande testemunho para contar. Na sua vida financeira, o Senhor colocou um basta de tantas dívidas, e ali a misericórdia do Senhor foi alcançando toda aquela casa, e eles todos juntos foram servir a Deus, né? Seu esposo não queria ir para a igreja, não queria servir a Deus, e um dia, em sua visita em seu lar, ele disse, né, que estava começando a caminhar, começando a ir para a igreja, mas ele disse, mas agora, até achei engraçado, é uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, agora acabou-se as lutas, né? Acabou o sofrimento, né? Agora acabou tudo. Acabou a dificuldade, acabou tudo. E eu lembro, né? A gente ria na hora. E eu disse a ele, não é dessa forma. Não é porque você teve um encontro com Jesus, que você agora está indo para uma igreja, está servindo a Deus, que que os seus problemas acabaram. Não, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições.
Mas tem bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Então, a palavra diz que não porque nós estamos com Cristo que tudo se acabou, não. Só vai se findar, meus irmãos, quando nós chegarmos no céu de glória, quando nós chegarmos, nas mansões celestiais, quando nós vencemos este mundo, vencemos o pecado em Cristo, pela misericórdia de Deus. Só vai acabar lá no céu. Aqui a luta é constante, né? E ali todo mundo riu, né? E foi engraçado a forma que ele se expressou. E ele falou seriamente, né? Ele disse, ele estava convicto disso. Falei, não é assim. Não é assim. Lá na frente você vai me dizer se acabou de verdade, né? E a gente ali brincou e passou num tempo, nós nos encontramos e eles estavam bem, ele estava firme na presença de Deus, ela também, a família, as filhas, né? Na casa de Deus. E hoje, meus irmãos, é um testemunho assim que eu me emociono, porque hoje eles estão à frente de um rebanho. Eles estão à frente de um rebanho, ensinando outras ovelhas a servir a Deus. Então foi algo assim maravilhoso, uma experiência muito linda que eles passaram um deserto, né? Um deserto, mas o Senhor os alcançou, né? O Senhor os alcançou e às vezes o Senhor permite coisas na nossa vida. O Senhor permite nós entrarmos em lugares que você olha e fala, mas o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo neste lugar? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou trabalhando aqui? E aquilo se torna uma coisa difícil porque é um ambiente ruim, são pessoas ruins, difícil de trabalhar, de se conviver, né? E aí você fala, meu Deus, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para outra cidade, outro lugar, outra casa, mudar para outro lugar. E ali você não compreende as situações, mas Deus tá usando essa situação para te abençoar, para te fazer crescer espiritualmente e outras pessoas que estão ao seu lado ouvirem e serem impactados pela misericórdia de Deus, que você carrega isso dentro de você. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos dá, aleluia, uma mensagem, né? Ele nos dá, ide por todo o mundo, ele nos dá uma ordem, ide por todo o mundo, anunciar o meu evangelho. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós levamos essa ordem de anunciar o evangelho. Mas, eu não sou, né? Eu não sou um obreiro, eu não sou pastor. Não interessa quem nós somos ovelha. Nós somos anunciadores do evangelho. Nós somos aquele que o Senhor escolheu para sermos testemunho das misericórdias de Deus, testemunho da graça de Deus, testemunho do poder de Deus na vida de todos aqueles que estiveram ao nosso lado. Então o Senhor conta comigo e conta contigo. Às vezes você está num lugar e você não está entendendo o que está acontecendo. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade para testemunhar. Talvez não em palavras, mas com a sua vida. Com a sua vida, né? Como um servo, uma serva de Deus, né? E todo o ambiente ele vai ser impactado. Todo ao redor vai ser impactado pelo teu testemunho de vida, pela tua vida. Aleluia. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis que a gente fala, meu Deus, está tudo errado. Mas Deus tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito de você estar neste lugar, né? De você ir para aquele lugar, de você ter passado por tal lugar. Ele tem um propósito. Então aproveita essa situação, aproveita o máximo que você puder e seja um mensageiro de Deus, um mensageiro da palavra de Deus. Mas minha irmã, meu irmão, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. E estamos aprendendo todos os dias a ser pessoas melhores. Que você possa impactar vidas, que você possa influenciar vidas, que você possa alcançar vidas pelo teu testemunho, pela mensagem que você carrega do Senhor em sua vida. Amém? Deus os abençoe, que você possa ser poderosamente abençoado por esta palavra, que esta palavra possa ter entrado no seu coração, que você possa se sentir encorajado para continuar.
encorajado para continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou em seu coração e sua alma. Amém? Creia que Deus tem algo na sua mão e você tem que fazer. Creia que você é um escolhido, uma escolhida de Deus para levar esta palavra. Essa menina, quem é essa menina? Essa menina não tem um nome, mas essa menina fez uma grande diferença na vida daquele chefe de exército, né? Ela alcançou um lugar onde muitos não podiam alcançar. Ela estava ali, né, nos bastidores, né, nos bastidores. E o Senhor foi lá e usou ela como um canal de bênção. Por isso não fiquem preocupados se você está nos bastidores, se você não tem uma profissão, se você não tem um dinheiro, um prestígio, você não tem isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe em estar na presença de Deus. Se preocupe em estar na brecha para o Senhor usar. E Ele quer te usar. Amém? Deus os abençoe. Amém? Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, com os seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Compartilhe. Ajuda esse canal a crescer. Esse canal, meus irmãos, eu só tenho intuito. Levar a palavra de Deus, né? Tá bom? Se essas mensagens chegar e o Senhor, aleluia, abençoar muitas pessoas, este é o meu maior sonho, é a minha maior alegria. Amém? Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.